Esse aqui é fatos reais, gente. Em novembro de 2014, às 2h45 da manhã, um operador do serviço de emergência em Springfield, no Tennessee, atendeu uma ligação que começava de forma estranhamente Fatos reais, não. Do outro lado da linha, um homem se comunicava com educação e calma incomuns para aquele horário, o que tornava a confissão que viria em seguida ainda mais perturbadora. Olha lá, é real a gravação. Okay, what's going on? Olha lá. Alright, this is what's happened. Been married 12 years. On the 4th, which would have been 2 nights ago at 4 a.m., I shot my wife in the Ixi! temple of her head. Nossa, na I thought I cabeça. killed her. Achei que And, tinha matado I put her ela. in the freezer Então ele colocou no out in freezer. the garage. Gente, é A real, tô voz era falando. de Joseph Parker, de 45 anos, que tinha acabado de confessar espontaneamente Meu que havia Deus matado e do ocultado o céu. corpo de sua esposa, Samantha Parker. Se ele não tivesse feito aquela ligação, é possível que o crime demorasse semanas, talvez meses, para ser descoberto. O casal era descrito pelos vizinhos como reservado ao extremo. Meu Deus. Joseph raramente falava com alguém e Samantha quase nunca saía de casa. Mas, gente, sabia que dá medo, né, se relacionar, porque você nunca conhece a pessoa real. Olha o tanto de tempo que eles ficaram juntos. Eles também E não mesmo eram assim- vistos ou ouvidos no quintal, e as janelas permaneciam constantemente Calvão cobertas. de cria. Não havia gritos, Pesado, Rafa. brigas audíveis ou sinais externos de violência. Por trás daquela Olha lá. rotina silenciosa, porém, o casamento deles enfrentava dificuldades. Conforme apurado, Joseph havia perdido o emprego de longa data em uma concessionária de carros próxima dali. As contas Quase começaram filha da a se acumular e a casa estava em processo de execução hipotecária por falta de pagamento. Não se sabe se o colapso financeiro foi o único motivo, mas certamente foi um fator relevante para desencadear conflitos que acabaram culminando nos eventos do dia 4 de novembro, aniversário seguro, de 12 então. anos de casamento. 12 anos, gente. Naquela noite, Joseph atirou na esposa, como descreveu, Meu e Deus. manteve o corpo no freezer por 3 dias antes Meu de ligar Deus. para a polícia. Embora o sentimento de culpa possa ter contribuído, o motivo da ligação não foi arrependimento, no sentido tradicional. Segundo Joseph, Samantha, de alguma maneira, ainda estava viva. Hã? Ele afirmou que, ao verificar o freezer pela última vez, percebeu que a esposa não estava morta, Meu Deus. apesar do ferimento na cabeça e Meu. de estar congelada há mais de 48 horas. Deus. Disse que se comunicava com ela por meio de piscadas. Não, para. Desculpa, Deus. Ele congelou a esposa e achou que ela tava conversando assim com ele. Não, larga a mão, esse cara aí tá vendo espírito. Mas uma pergunta genuína. Um freezer daquele, ele consegue congelar o corpo humano? Também? Porque peixe e carne é pequenininho, né? A gente é quentinho, porque a gente tá vivo. Será que tem essa capacidade? Testa aí. Testa vocês na casa de vocês. Congela um boi. Mas o boi, ele tá picado. Ele não tá quente. A gente é quentinho. Ela tava viva. Congelar é congelar. Você tem 2 desses, né? Entendi agora. Eu tenho. O pai tem um, não. Dá pra ser usado? Vou fazer um teste com alguém. Ai, que horror. Ai, credo. Independente do que coloca lá, congela. E tá conversando com ele piscando. Larga a Uma mão. significava sim, e 2 significavam não. Teoricamente. E que decidiu realizar a ligação não para se entregar, mas para chamar ajuda e garantir Coloca que ela lá, fosse Cosme, levada com ao o pinto pra hospital e salva. I thought Colocar I as killed inimigas. her. Ah lá. And I put her in the freezer out in the garage. Well, I checked on her tonight, and she's not dead. Às vezes demora pra congelar, vai ver então, né? She's got a big hole in the temple of her head, and to get her body moved around in there, I think I broke her wrist. You know, she was frozen from being in the thing. She'd been in this thing 48 Ah, hours 48 now. horas é muito tempo, né? And this is no prank call. I need somebody to get out there and help her out. And you'll see her once you get in the garage. And she's a mess. She can't talk.
could get us a blink once. Só 2 yes, dias. blink twice means no. Olha lá, ela And, piscava. Eu acho que não, hein? So I told her I'm gonna go around the road 10, 15 miles. I'm gonna call 911 and get you some help out here. I thought she'd been dead 2 days, and when I checked on her, she was still alive. She's been frozen. Alucinado. 2 days she's frozen solid. Como se fosse It's amazing zentar she's ele, né? still alive. Fugir 25 A quilômetros. gravação revela detalhes ainda Se ele não mais fosse macabros. Ele menciona um grande buraco em sua têmpora, admite que pode ter quebrado seu pulso ao mover o corpo e insiste que aquilo não era uma brincadeira. E por que queria tirar Além ela de disso, lá? deixou claro que não tinha intenção de ser preso. Disse que estava dirigindo cerca de 15 quilômetros para longe da casa enquanto fazia a ligação e que havia deixado a residência Larga a mão. destrancada para facilitar a entrada da polícia. Antes de encerrar, declarou que ainda a amava, que a amou todos os dias enquanto estiveram casados e que apenas estavam passando por um momento difícil. Olha a menina dele. Quando os policiais chegaram ao endereço, não havia sinal de Joseph. Na garagem, encontraram o freezer descrito, mas o conteúdo era muito mais brutal do que ele havia relatado. Ixi. O Imagina corpo de se Samantha odiasse. havia sido parcialmente desmembrado para caber no equipamento, e a análise inicial confirmou que ela estava, de fato, morta há dias. Não havia Mano, qualquer ele cortou possibilidade ela. de sobrevivência. Mas cara A louco. história das piscadas era uma ilusão, possivelmente um mecanismo psicológico para lidar com o que ele havia feito. Assim, considerado mentalmente instável e armado, Joseph entrou para a lista dos 10 criminosos mais procurados do Tennessee. Após rastrearem seu celular, ele foi rapidamente localizado dirigindo na rodovia I-24 por volta das 3h20 da tarde daquele mesmo dia. Algumas horas depois, os agentes conseguiram alcançá-lo e, após uma breve perseguição, É que ele cortou ela o no veículo meio? foi finalmente interceptado. Antes que pudesse ser detido, porém, ele apontou a arma contra si mesmo, assim encerrando sua própria história. Covarde, covarde. Covarde burro, nega. Opa, tudo bem? Aqui é o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Antes de continuarmos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e Aproveitando ativar a o deixa, sininho das já deixa o notificações. like também, galera. Isso me ajuda Vai. muito a continuar Ajuda, arquivando os relatos ajuda. mais sombrios da internet. Dito isso, de volta pro vídeo. Na manhã acha que ela do foi dia melhor? 7 de janeiro de Foi mais 2007, astuta, né, o Luiz? Departamento de Polícia de Vancouver, em Washington, recebeu uma das ligações mais perturbadoras da história do estado. Tem que embrulhar no alumínio. Olha esse Thiago. I'm Dylan Pearson, and I just killed 2 people. Who did you kill? Matthew Nagel and Mrs. Nagel, I guess. Hã? Por volta das 7 da manhã, um jovem de 25 anos chamado Dylan Patterson ligou para o 911 e declarou, de maneira quase entediada, que havia acabado de matar 2 pessoas. Questionado sobre quem eram as vítimas, respondeu: Matthew Nagel e a mãe dele. Quando a atendente perguntou como havia feito aquilo, respondeu simplesmente: com uma faca. And how did you kill them? Vancouver, with a knife. Are they there too? Not anymore. Where are they at? Well, they're here physically, but they're not here, Tão morto. yeah, spiritually. Their bodies are there? Yeah. Who are they Credo, to que you? relato horroroso. Who are they to me? Uh-huh. Diego. Doideira, Luiz. Ó, porra doida. No one. Seu tom era irônico e desinteressado, mas ao mesmo tempo carregava algo que soava como uma busca por validação. Matou toda Quando a família. operadora tentou seguir o protocolo acontece padrão, na cabeça das perguntando pessoas, né? sobre seus dados pessoais e Psicopata, tentando tá. obter o máximo de Thiago, informação você tá bem? possível, Dylan demonstrou irritação, como se a burocracia atrapalhasse o foco no que ele tinha acabado de fazer. How What? do you spell your first name? How I spell for Dylan? Dylan. And what's your middle initial, Dylan? R. And your date of birth? Não quer falar. Não quer Come falar. on, I just killed 2 people.
As vítimas eram Sandra Nagel, de 45 anos, e Matthew Nagel, de 15, mãe e irmão mais novo de Nick Nagel, colega de Dillon no Western Culinary Institute, em Portland. O assassino alugava um quarto na casa da família Nagel enquanto frequentava a faculdade. Filha da puta. Durante a ligação, quando perguntado por que havia feito aquilo, Dillon apenas respondeu: "Porque eu nasci para isso." Que filha Não da apresentou puta. justificativa Tava na casa deles concreta, ainda, fala não de mencionou favor. conflito específico e nunca revelou uma motivação clara. Acho que só I sentiu killed vontade two de people. matar, né? It's awful. Why did you kill them? Why? Uh-huh. Why? Oh, come on. I killed two people. I understand that, You Dylan. got that? Yes. I killed two Nossa, que people. cara I killed them. estranho. Why did you kill them? Why? Yes. Because. Because why? Because I was born to. Nossa, que cara estranho. Dillon Totalmente não demonstrou intenção de louco. fugir e permaneceu próximo à porta da casa até a chegada da polícia, saindo com as mãos erguidas, sem resistência Meu e sem Deus dizer uma do palavra sequer. céu, tem gente louca Dentro da espalhada residência, por canto. os agentes encontraram sinais claros de luta e os corpos ensanguentados das duas vítimas. Infelizmente, é provável que nunca saibamos o que realmente aconteceu naquele dia. Posteriormente, Dillon aceitou um acordo judicial para evitar a pena de morte e foi condenado a mais de 57 anos de prisão, sem nunca ter explicado o motivo do duplo homicídio. Ele queria causar uma People reação, dead. verdade, It's bloody. Rafa. It's gross. Okay, how long ago did you do this? After I knew both of them were Ele dead. ficou muitos anos preso, você fala, né? No. How long ago did that happen? Are you sure that they're How dead? long ago? Yes. Oh, poor Sammy just stopped breathing. Poor Sammy just stopped breathing. Olha que Poor cara Sammy. escroto. Apesar do comportamento frio e da ausência de remorso aparente, traços típicos da psicopatia, ele nunca recebeu um diagnóstico formal que esclarecesse seu verdadeiro estado mental. Na madrugada de 31 de dezembro de 1980, por volta das 3 da manhã, o Departamento de Polícia de St. Paul, no Minnesota, recebeu uma ligação anônima relatando uma possível tentativa de homicídio. Yes, please. This is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks by the edge here. Hurry. What's the Nossa, que address? situação I don't horrorosa. know. Who are you? A ligação era confusa e chegou a parecer uma brincadeira de mau gosto, já que a pessoa não fornecia endereço exato, nem se identificava claramente. Acho que ela ficou apavorada, Mesmo assim, né? uma equipe foi enviada ao local indicado. Ao chegarem lá, os policiais encontraram uma jovem chamada Karen Pock, de 20 anos de idade, caída na neve. Ela havia sofrido repetidos golpes contundentes na cabeça e estava completamente inconsciente. As chances de sobrevivência eram extremamente baixas, mas, contra todas as expectativas, Karen conseguiu se recuperar. No entanto, o ataque deixou sequelas permanentes, incluindo danos cerebrais e perda total da memória sobre o ocorrido. Coitada. Se Será que ela ficou aquela meio- ligação anônima não tivesse sido feita, é muito provável que Karen tivesse morrido antes que alguém a Dependendo de outra encontrasse. pessoa pra viver? Durante meses, o caso permaneceu sem solução. Até que em junho de 1981, o mesmo homem voltou a ligar para o 911. Dessa vez, a mensagem foi muito mais direta. Então foi ele que fez isso com ela. Finally, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Credo, continua Apenas matando e 30 matando. minutos depois dessa ligação, um grupo de crianças encontrou restos humanos escondidos em um arbusto em um parque em Minneapolis, cidade vizinha a St. Paul. A vítima era Kimberly Compton, uma estudante de 18 anos que havia se mudado para Minneapolis naquele mesmo dia para começar uma vida nova. Nossa, coitada. Quando a perícia analisou o corpo, descobriram ao todo 61 perfurações, todas causadas por um picador de gelo, Meu Deus. exatamente a arma Pera. mencionada na ligação. Como que é o picador de gelo? Alguém sabe? Ah, eu vou ter que ver, desculpa. Deixa eu ver como que ele fez isso. Será que eu sou psicopata pra pesquisar isso aqui? Ai, tô com medo de mim agora.
Ah, eu tô com medo, mas eu tenho que ver, minha curiosidade é maior. Deixa eu ver o que é o picador de gelo. Ah, meu Deus do céu, ele colocou isso nela. Esse aqui, acho que é esse, né? Meu Deus. É tipo uma agulha. Ligação. Nossa. Isso praticamente confirmou que o homem das gravações era o responsável pelo crime. Na cabeça dela, Assim, né, vai ver. a prioridade da polícia passou a ser descobrir quem Credo, estava largachona, fazendo que mulher aquelas da ligações. facada e tudo, tá? Sai daí. Poucos dias depois, Vamos ver, o Cosmo. mesmo homem telefonou Eu acho que foi na novamente. cabeça. Não falou. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. Ai, que cara louco. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's just like a big dream. It's just, I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. Olha esse cara, que maluco. If I get locked up, I'll try not to kill anybody else. Naquele momento, a ligação quase o fez Esquizofrênico, parecer sei lá. arrependido das suas ações. Mas ele é... Mais tarde, os investigadores probleminha mental. concluíram que aquilo era apenas uma farsa, uma tentativa de parecer mais inocente e menos perigoso do que ele realmente era. Depois disso, o caso ficou relativamente silencioso por mais de um ano, até que em 6 de agosto de 1982, o corpo de outra mulher foi encontrado nas margens do rio Mississippi. A vítima foi identificada como Barbara Simmons, de 40 anos. Ela também havia sido atacada com um picador de gelo e provavelmente havia sido deixada no rio pelo menos Filho um da dia puta. antes de ser encontrada. Seguindo as pistas só disponíveis, pega a mulher, os né? investigadores descobriram que Bárbara havia sido vista pela última vez em um bar local, conversando com um homem antes de deixar o estabelecimento acompanhada por ele. É, eles só pegam mulheres. Testemunhas oculares conseguiram identificar esse homem como Paul Michael Stefani, um morador de St. Paul de 38 anos. A partir daí, a 38 com cara de 60. Real. polícia começou a monitorá-lo discretamente, enquanto também divulgava gravações das ligações para emissoras de TV, esperando que alguém reconhecesse vai a cagar, voz ô. e fornecesse informações que pudessem levar até ele. Foi nesse período que a mídia passou a chamá-lo de Whip Voiced Killer, algo como assassino da voz chorosa, Será que ele devido ao usava tom programa pra mudar a emocional voz? e lamentoso com que ele falava nas ligações. Apesar das suspeitas, os investigadores ainda precisavam de provas concretas para que pudessem prendê-lo. Essa oportunidade apareceu em 21 de agosto de 1982. Naquela noite, Paul tentou atacar uma jovem chamada Denise Williams, de 21 anos. Diferentemente das vítimas anteriores, ela salvou. conseguiu reagir e lutou contra o agressor. Durante o confronto, Denise chegou a feri-lo e conseguiu escapar com a ajuda de um desconhecido que passava pela região. Paul, então, voltou para casa ferido e decidiu chamar uma ambulância para si mesmo. Foi nesse momento que sua sorte acabou. O atendente que recebeu a ligação imediatamente reconheceu a voz, que já havia sido amplamente divulgada nos noticiários. Quando a ambulância chegou ao endereço, uma viatura policial também apareceu e Stefani foi preso no local. Seu julgamento ocorreu em 1983 e, embora não houvesse tinha provas 38 anos. suficientes para acusá-lo pelos ataques contra Karen Pock Parecia e que tinha Kimberly mais. Compton, ele foi condenado pelo assassinato de Barbara Simmons e pela tentativa de homicídio contra Denise Williams, sendo sentenciado a 58 anos de prisão. A história, no entanto, não terminou ali. Em 1997, Paul descobriu que estava morrendo de câncer de pele e que tinha apenas alguns meses de vida. Olha isso. Diante disso, ele decidiu confessar tudo. Ele admitiu que também era responsável pelos ataques contra Karen e Kimberly, além de revelar a existência de uma quinta vítima, Kathleen Greene, de 33 anos. Kathleen havia sido encontrada morta em sua própria casa em 1982, Ai, que medo. afogada na banheira, mas na época, Paul nunca chegou a ser considerado suspeito pelo crime. Tem que trancar as portas, Décadas gente. depois, já à beira da morte, ele confessou que havia invadido a residência e sido responsável pelo assassinato. Poucos meses após essa revelação final, Paul Michael Stefani morreu na prisão, em junho de 1998, encerrando definitivamente a 53 história do anos. chamado assassino da voz chorosa.
achei que ele... eu achei que Na ele... manhã de 9 de dezembro pagou de pelo que ele 2010, fez, não? em Naples, na Flórida, a polícia doida? recebeu uma ligação angustiante de um garoto de apenas 14 anos de idade, chamado Alex. Para. Okay, what is your name? Alex, Alex, what's going on? my parents were shot. Your what? My parents were shot. Ele Your baleou, parents quer are ver? Yes. Stay on the line, okay? Alex, how old are you? I'm 14. 14, where are they now? There's a bathroom. Do outro lado que da foi linha, ele? o garoto dizia que seus pais haviam sido baleados e que precisava de ajuda imediatamente. A situação já era extremamente grave. No entanto, Eles moravam poucos na instantes roça? depois, a ligação tomou um rumo ainda mais perturbador. Em uma reviravolta Nath. chocante, Alex afirmou que ele mesmo era o responsável pelos disparos. Segundo o garoto, Sabia. tudo havia acontecido de forma completamente inexplicável. Alex alegou que estava dormindo e que simplesmente acordou no quarto dos pais, com uma arma nas mãos, se deparando com os dois Nem fudendo. gravemente feridos no banheiro. Eu acho que ele tinha vontade de matar e testou Who nos shot pais. your parents? I did. You did? Yes. Okay, stay on the line with me, okay? Let's Okay. get you some help. Was it an incident, Alex? How did this happen, sweetie? I don't know. You don't know? First thing I was sleeping, the next thing I know, I had a gun in my hand. My Apesar que- parents were on the ground. Okay. Será que há possibilidade de Is anyone sonambulismo? Acho else que gonna não, help with you, né? sweetie? Oh, you gotta hurry. Huh? You gotta hurry. We're on the way, okay? Durante toda a ligação com a atendente, Alex insistia que não sabia como aquilo havia acontecido. Armado como? E que não tinha qualquer memória do momento em que os disparos foram feitos. Será que ele tava Ele sonhando? também tentou chamar os pais não é diversas possível. vezes, mas não obteve resposta. Os policiais chegaram à residência repreendido, pouco antes Diego. das 9 da manhã e entraram rapidamente para verificar a situação. Credo, tá arrependido. Dentro da casa, encontraram Thomas, de 40 anos, e Kelly, de 39, já sem vida. Cada um havia sido atingido por alguém um único matou. disparo, e a Pode arma ser. utilizada no crime foi Pode localizada ser. no banheiro, próxima aos corpos. Alguém matou e colocou Alex no foi menino. levado sob custódia e posteriormente recebeu 2 acusações de homicídio em segundo grau. Mesmo sendo menor de idade, ele acabou sendo julgado como adulto e foi sentenciado a 20 anos de prisão, com possibilidade Acho de que não, liberdade italiano. condicional apenas em agosto de 2028. Durante todo o processo, Alex nunca mudou sua versão dos fatos. Ele continuou afirmando que havia disparado contra os pais enquanto Por estava que que ele dormindo fez isso? e que não tinha consciência do que estava Também fazendo achei pouco, naquele 24 momento. anos. Tinha que ter dado Agora, mais. embora existam registros históricos de crimes cometidos durante episódios de sonambulismo, alguns Ah lá. documentados desde o século XIX, esses casos raramente apresentam evidências sólidas que comprovam que a pessoa realmente estava dormindo. Em Então, porque o sonambulismo, você levanta e você fala. Agora, como que ele ia engatinhar? Engatinhar? Pera, engatinhar a arma? Pera, não, acho que não é, acho que eu tô falando errado. É isso aí. Como que ele ia conseguir fazer isso aí na arma e matar? Como? Engatilhar, engatilhar. Né? Dormindo não tem como. muitos deles, especialistas concluem que a alegação de sonambulismo é apenas uma tentativa de evitar a responsabilidade criminal. No caso do Alex, diversos investigadores e especialistas consideram essa explicação pouco plausível também. Segundo eles, pessoas que sofrem de sonambulismo realmente conseguem realizar tarefas aparentemente complexas durante o sono. No entanto, essas tarefas normalmente fazem parte da rotina diária desses indivíduos. Nossa, como então a pessoa escovar os consegue. dentes, se vestir, comer, em alguns casos, até mesmo dirigir. Nesse caso, para que o crime tivesse acontecido de forma descrita pelo adolescente, ele precisaria entrar no quarto dos pais, localizar uma arma guardada no armário, Ah lá. carregá-la, Ah lá. mirar com precisão Ah e lá. disparar contra cada um deles separadamente antes de acordar. E como Uma que ele ia sequência acertar de ações dormindo? complexa demais para ocorrer durante um episódio típico verdade. de sonambulismo.
Não tem como. Outro fator que levantou dúvidas foi o fato de Alex não possuir qualquer histórico conhecido de distúrbios do sono antes do incidente. Além disso, o fato das duas vítimas estarem convenientemente juntas no banheiro, no exato momento em que tudo aconteceu, também foi considerado suspeito. Não, suspeito, Durante suspeito. o julgamento, Suspeito. Alex passou por 2 avaliações psicológicas, e embora os resultados completos nunca tenham sido divulgados publicamente, seu advogado afirmou: os especialistas identificaram um componente psicológico capaz de ajudar a explicar o que aconteceu naquele dia, ainda que isso não justifique ou anule a responsabilidade criminal. Vizinhos também foram ouvidos durante a investigação e alguns descreveram os pais do adolescente como Uma arma pessoas recém-criada, vai bastante tomando. rígidas e controladoras. Um deles mencionou um episódio em que o garoto havia sido punido após mentir, roubar e tentar fugir de casa, sendo mantido de castigo por um longo período. O moleque era atentado. Ainda assim, muitos moradores da região afirmaram que esse tipo de disciplina era relativamente comum e que nada indicava abuso extremo dentro da família. Sem uma confissão clara ou provas definitivas sobre o que motivou também esse acho, crime Caliano. brutal, a verdade sobre aquela manhã Foi ele, permanece foi ele. incerta. E Alex continua sendo a única pessoa que sabe exatamente o que se passou dentro No daquela momento de casa. raiva dele, ele matou os pais dormindo. Deus me livre. E eu vou falar, ele vai se arrepender pro resto da vida dele, né? Ou não? Será que esse tipo de pessoa se arrepende? O que vocês acham? Porque geralmente eles dentro da cadeia buscam Deus, né? Se ele se converter e ir pelos caminhos certos, ele vai ver a gravidade do que ele fez. Caso não, ele não vai se arrepender, não. 50% de chance, né, então? Psicopata não se arrepende, Todd. Não, eu acho que uma hora ele se arrepende. E o bom dos Estados Unidos é que eles realmente, tipo assim, deu 50 anos, eles vão ficar 50 anos presos, né? Ou vocês acham que é igual aqui no Brasil que eles saem antes? Pode acontecer de sair antes por bom comportamento, se eu não me engano, não é? Um negócio assim?